Para falar de relacionamento, eu trouxe um trecho desse livro aqui que eu li em 2008 e ainda me lembro hoje em 2023. Serve tanto para homens quanto para mulheres e também para relações profissionais, não apenas para relações pessoais. Meu nome é Gisele e aqui no canal eu falo como explicar e evitar frustrações. E relacionamentos sempre estão envolvidos dentre as questões que nós gostaríamos que fosse diferente, mesmo quando está dando certo. E aqui, nesse trecho, que é um clássico da literatura norte-americana, tem um exemplo que é contra-intuitivo e que certamente vai te ajudar a identificar dois fatores que, se você não tiver claro, vai acontecer de sempre se meter em relações que vão te dar problema. Em 1925, a Anita Luz publicou um livro com o título Os Homens Preferem as Loiras. Era o diário da Lorelai, que era loira, e contando as histórias dela e da sua amiga Dorothy, que era morena. A Lorelai tinha uma maneira muito peculiar de analisar a vida, que é engraçadíssima, e a Dorothy era amiga dedo podre. O sucesso foi tanto que em 1928 teve um desdobramento, a continuidade desse livro, que se chamava Porém, os Homens Casam com as Morenas. E hoje você, se for comprar, vai encontrar sempre que nem esse volume aqui, os dois juntos, porque não faz sentido ler a segunda parte sem ter se deleitado com a primeira. E o trecho que eu vou analisar aqui com você, ele se refere a essa segunda parte, que é o porém, os homens casam com as morenas. Lembrando que eu estou falando do contexto da sociedade norte-americana de um século atrás, na história havia um homem que era ótimo partido. Todas as mulheres queriam casar com ele. E ele se apaixona pela Dorothy, a morena do dedo podre, ou seja, uma mulher que não fazia boas escolhas nos seus relacionamentos. E como dedo podre, ela não se interessou pelo bom partido. O homem ficou desesperado, até que pediu ajuda para Lorelai, que tinha uma maneira muito peculiar de encarar a vida. E sabe o que a Lorelai indicou para ele? Que ele pedisse dinheiro emprestado para Dorothy. Isso mesmo. A técnica de conquista sugerida pela Lorelai foi que um homem bem-sucedido, rico e que todas as mulheres queriam como marido pedisse dinheiro para sua amiga. Trazendo para o contexto atual, eu costumo contar essa história quando no atendimento a pessoa me pergunta se a outra combina com ela. E a minha proposta é sempre chamar a atenção da importância de se conhecer primeiro. Porque se você não sabe quais são as suas características que você não negocia e quais você tem disponibilidade para negociar, não importa se o outro combina ou não com você. Você tem que jogar na mesa as suas características e deixar que a outra pessoa confie e diga aquilo que combina ou não com ela. Por exemplo, se você gosta de ouvir rock e não gosta de ouvir sertanejo e descobre que a outra pessoa ama sertanejo, você tem a opção de dizer: olha, eu gosto de rock e tenho disposição para, em alguns momentos, abrir mão disso e ouvir o sertanejo com você para fazer a companhia. Abro mão disso, estou disposto a esse esforço. Ou então você simplesmente diz: não, isso não vai dar certo, e cada um vai para um lado. O que não pode é, a partir dessa informação, fingir que não gosta de sertanejo. E do outro lado, você tem que presumir que a outra pessoa também é sincera.
Porque se você está numa vibração de ser sempre uma pessoa sincera, honesta e clara quanto aquilo que você quer para sua vida, a tendência é que você só atraia ou se interesse por pessoas com as mesmas características. No caso da história, o homem ficou muito impactado, resistiu muito em abrir mão daquele status econômico e social que ele tinha para conseguir conquistar a mulher, porque não fazia sentido para ele pedir dinheiro emprestado, muito menos para uma mulher, pior ainda para uma mulher que tinha menos condições que ele. Mas foi só a partir do momento em que ele pediu dinheiro e que ele passou a não conseguir pagá-la à vista, negociando juros e fazendo várias tramóias, que ele conseguiu conquistar a Dorothy. Pensa se você não se coloca na mesma posição do homem, porque analisando friamente, ele tinha tanto o dedo podre quanto ela, porque ele poderia ter escolhido qualquer mulher direitinha dentro dos critérios da época ou até mesmo bem-sucedida. E ele preferiu uma que não aceitava ser bem tratada, que precisava de uma pessoa problemática ao lado, porque ela era problemática. Então, dentro desse contexto, eu gosto muito dessa história porque é um conselho que raramente você vai ouvir de alguém. Peça dinheiro emprestado. Mas toda vez que alguém pergunta, será que o signo dele ou será que o signo dela combina comigo? É isso que está fazendo. Você não tem que saber se a outra pessoa combina com você. Coloque foco naquilo que é importante para você e em ouvir o que a outra pessoa diz que é importante para ela. E analise se você tem condições ou tem pelo menos disponibilidade de tentar entregar aquilo que a outra pessoa quer. A partir desse momento é que existe um período de convivência para verificar se aquilo que cada um falou na prática funciona e depois vem o segundo momento, que é ver se os projetos de vida são compatíveis. Trazendo para o lado profissional, se você não é uma pessoa pontual, não aceite emprego diretamente com um chefe que exige pontualidade. E se é importante para você o horário de saída do trabalho, podendo chegar mais cedo sempre que for necessário, avise que a sua flexibilidade é antes e não é depois. Isso faz toda a diferença na convivência do dia a dia. Então, esse era o meu recado em relação à parte do relacionamento. Na verdade, eu falei que existiam duas questões para serem vistas. Aquilo que você é, o que você tem disponibilidade de oferecer e uma vez que a convivência foi estabelecida, pensar no plano em conjunto, se existe a mesma visão de mundo para caminhar juntos. O momento de conhecer, o momento de conviver e o momento de planejar juntos são analisados de forma distinta pela astrologia. Se você tiver interesse que eu aprofunde mais esse tipo de informação, comenta aqui embaixo. Eu uso a tabela astrológica que mostra de forma muito clara qual é o principal desafio que você tem, se é numa dessas áreas e diz como agir. Foi de um atendimento com a tabela astrológica que surgiu a ideia desse vídeo. Mas se você quiser que eu fale de algum outro assunto, deixa escrito aqui embaixo também que eu vou ler e vou me preparar para gravar algo a respeito. Para saber quando vem vídeo novo aqui no canal, assina e ativa o sininho. Deixa o seu like porque isso faz com que o YouTube mostre o vídeo para mais pessoas. E é claro, se no decorrer dele você se lembrou de alguém,
compartilha que certamente vai ajudar muita gente. Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço.